Olá a todos, eu me chamo João, mas o relato que irei contar hoje é de meu avô Pedro Antônio. Ele era filho de peões de estância, esses que viviam nas fazendas trabalhando na lida de gado e plantação, gaúcho, mestiço a índio, bugre como é chamado aqui no sul, nascido em Caxias do Sul, mas viveu muito pelos campos do Rio Grande. Rio Grande de meu Deus, como ele era acostumado a dizer. Recebeu o apelido de Pedro Bocó, pois ele vivia na beira dos rios, catando essas pedrinhas redondas, e enchia uma espécie de bolsa que ele tinha, que era feita de couro de animal curtido. Pedras essas usadas depois em seu estilingue, ou funda, que levava sempre pendurado em seu pescoço. Ele era filho único, e na fazenda onde nasceu e se criou, todos o adoravam, pois ele era muito respeitoso e trabalhador. Mas por volta dos seus 18 anos de idade, recebeu uma proposta de emprego. Na época, teria que ir à cidade de Jaquerana, na Serra Gaúcha, pois iria trabalhar na extração de madeira, o pinheiro, madeira nobre de muito valor. Naquela região existia muito, então ele se migrou para lá. Madeira que era extraída e levada muitas vezes à capital do Rio Grande do Sul, ou para as serrarias grandes da região da Serra. Segundo ele, era muito frio na época que ele foi. Lá já havia outros trabalhadores, que também ficaram acampados na mesma fazenda. Mas como ele era tímido, muito tranquilo, mais na dele, pouco conversava com os outros, só o necessário sobre o serviço que tinha que ser feito. Segundo ele, reparava que muitos ali não gostavam ou talvez não tinham uma certa empatia com ele ali. Mas para ele isso nunca foi problema, pois ele estava ali era para trabalhar, não atrapalhar e nem atrasar ninguém. Ele dormia em uma espécie de sótão, no galpão onde eles ficavam. Galpão esse onde era de chão batido, mas ali havia tudo o que eles precisassem. Numa certa tarde de sexta-feira, após o término de uma semana cansativa de trabalho, todos começaram a combinar de ir a uma quermesse, bailinho ou bar que tivesse na região. Foi aonde o convidaram. Vamos, Pedro, vamos catar um pé de valsa? E ele respondeu, vou não, tô cansado, quero comer algo e dormir. O restante dos peões começaram a falar, deixa pra lá, vamos é nós, vamos curtir a noite. Então a noite foi chegando, começaram a se arrumar, com botas do melhor feitio e bombachas bem largas, e os lenços, claro, bem à mostra. Meu vô Pedro, sentado em sua cama, tranquilo, olhando tudo, começou a fazer um cigarro de palha, e quando acendeu por um instante sem querer, uma brasa do fumo caiu sobre as costas de um dos homens, que estava sentado se arrumando logo abaixo. Esse homem, mais do que depressa, se levantou e já olhou pro meu vô, e começou a espraguejar de tudo que foi nome. Os demais companheiros pediram calma, acontece, foi sem querer. Mas esse homem respondeu de um jeito muito tenebroso. Calma ele vai ter com o demônio que vai vir buscar ele hoje. E com os olhos cheios de raiva começou a salivar. Por um momento, todos acabaram ficando em silêncio por conta da situação. Mas meu vô podia ver a maldade no olho daquele homem, que continuava a o encarar. Meu vô Pedro sabia que algo ruim podia vir por ali. Até mesmo uma guerra podia começar, por um ato mínimo. Todos saíram e meu vô ficou ali, na fazenda. Jantou e foi descansar. Fez sua oração e deitou em sua cama. Mas quando ainda estava a pegar no sono, todas as palavras ditas por aquele homem assombravam a mente de meu vô, fazendo com que ele não dormisse. Então levantou, preparando um café, imaginando diversas situações, resolveu não dormir mais ali e mudar de rumo. Pegou suas coisas, seu pelego e foi dormir rumo a um celeiro que tinha numa estrebaria. Ali deitou-se próximo aos animais que tinha, mas aonde dava de se ver bem o galpão onde ele ficava antes. Já se era madrugada, quando ele se acorda com o bafo de um bezerro em sua orelha, fazendo ele despertar. Ele se vira de um lado para o outro e no despertar calmo, olha para a rua para ver se estava já clareando o dia, mas percebeu que se tratava ainda de ser madrugada. Em certo momento ele observa uma movimentação bem lenta, caminhando próximo ao galpão onde ele dormia antes.
Pensava em ser algum dos peões chegando, mas estava estranho. Os animais começaram a sentir a presença também e já começaram a ficar inquietos. Ele ficou atento, pois rapidamente lembrou de tudo a situação que havia ocorrido mais cedo. Mas com a pouca claridade que a lua dava naquela noite, pôde ver uma das piores bestas já vistas em sua vida. Digo isso por ele ser um homem vivido, por ter andado por muitos pedaços de chão e conhecido coisas de diversas espécies e formas. Mas o que ele presenciava ali era algo descomunal. Aquilo adrentou o galpão e dava para se ouvir o barulho, revirando tudo, quebrando algo, como se procurasse algo, ou melhor, como se estivesse procurando alguém. Ele rapidamente subiu no teto da estrebaria, agitando com o restante dos animais, se grudando entre os caibros de madeira que seguravam o teto. E aquela fera, ouvindo toda a bagunça, ficou atenta e veio em direção à estrebaria. Num ato de muita violência, atacou o bezerro que ali estava. Ele, observando tudo ali de cima, paralisado, até hoje não sabe como aquilo não sentiu seu cheiro e não o viu. A besta, dando por satisfeita, por um momento saiu da estrebaria, ronando e grunhindo igual um porco. Ele terminou o restante da noite ali, pendurado entre os caibros de madeira que seguravam o telhado da estrebaria. Mas ao longe, podia ouvir os ruivos de arrepiar daquela fera. Nos primeiros raios de sol, se encorajou de sair da estrebaria, pois se ouvia o cantar do galo e o cantar das saracuras no banhado. Hoje meu avô já é falecido. Carrego comigo muita recordação. A maior herança que pude trazer dele. Primeiro, ter o conhecido em vida e convivido com ele. Segundo, são as histórias que ele nos contava, que são muitas. Em breve voltarei aqui, trazendo algumas. Até lá, agradeço o canal Espanto Noturno por essa oportunidade. Agradeço vocês por ouvir esse relato. Que Deus abençoe a todos. Que podemos andar pelos caminhos certos da vida. Abraço a todos e até o próximo encontro.